Tudo bem? Então, semana retrasada eu passei um conteúdo para vocês sobre expansão marítima, ok? Então hoje eu vou falar, ok, da aula sobre expansão marítima e na próxima aula a gente corrige os exercícios, tá bom? Expansão marítima, primeiramente a gente precisa entender que aconteceu durante o século XV e XVII. Então foi um período onde a Europa procurou expandir seus conhecimentos, expandir seu território. E essa expansão, ela foi uma expansão. O que é expansão, primeiramente? Expansão é você espalhar, né? Você divulgar, né, por toda essa redondeza. E aí nós vamos ter a expansão marítima, onde foi um movimento, tá? Primeiramente nós vamos destacar Portugal e Espanha, certo? E depois a gente vai atingir outros países, onde eles procuraram expandir, divulgar, né, conhecer essa parte que foi inicialmente comercial, ok? Quando a gente fala de comercial, a gente está falando de uma classe social chamada burguesia. Então vai ser essa classe que vai estar em ascensão. O que é ascensão? É a classe que vai estar à procura de novos alimentos, de novos produtos para estar divulgando, para estar mostrando para os outros países e para as outras pessoas também. Então a gente vai ter isso daí como expansão marítima. E eles vão utilizar a forma marítima, que é a forma, tá, que eles utilizavam nesse período. Nós não vamos ter, por exemplo, aviões, a gente não vai ter isso nesse momento, a gente não vai ter essa expansão, tá? Ela vai ser pelo navio, pelo mar, tá bom? E aí nós vamos ter várias navegações, certo? Tanto da parte de Portugal quanto da parte da Espanha, certo? Que foram os dois países que mais procuraram expandir, divulgar esses alimentos, expandir seus comércios, expandir a sua mentalidade, tá bom? Vamos à correção do exercício, o primeiro exercício que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá. O processo de colonização europeia na América durante o século 16 a 18 está ligado a quê? Coloquei para vocês 5 alternativas, né? Desculpa, 4 alternativas, A, B, C e D. Qual que é a alternativa correta? É a alternativa A. Certo? Então, o processo de colonização europeia está ligado a quê? Falei a aula passada para vocês. A expansão comercial e marítima. A expansão do comércio e a expansão também da parte marítima, tá? Então, eles vão querer conhecer novas terras, eles vão querer expandir seus produtos, seus alimentos. É isso que eles querem. E quais são os países que vão estar em destaque? Portugal e Espanha. Tá? Então, eram as duas grandes potências que nós vamos ter nesse período, século XV até o século XVIII. Então, esses vão ser os países em destaque, ok? Questão 2. Na expansão da Europa, a partir do século XV, encontramos intimamente ligados a quê? Ok? Nessa questão aí eu coloquei 5 alternativas para vocês, tá bom? E qual a alternativa correta? A alternativa E, pioneirismo português. Então, a expansão da Europa a partir do século XV encontramos intimamente ligado com a história de quê? Da história de Portugal, tá? Então, Portugal, devido a todo o seu contexto histórico, tá? Devido à sua riqueza, ok? Foi um dos países que liderou essa expansão, tá? E aí a gente vai ter justamente depois o Tratado de Tordesilhas, tá? A Revolução de Aves, né? De Avis, desculpa aí, ok? E aí a gente vai ter aves ou avis, tanto faz, tá bom? E aí a gente vai ter essa expansão inicial portuguesa, ok? Vamos lá. O descobrimento da América no início dos tempos modernos e posteriormente a conquista e colonização, considerando-se a mentalidade do homem ibérico, mentalidade ibérica, né? Mentalidade Portugal e Espanha. Onde tiver ibérico é Portugal e Espanha, tá? Permitem perceber, exceto é a alternativa que não é, tá bom? Então, dentre elas, qual que não é, gente? É a alternativa D, tá bom? O processo de descrição e observação de novo continente envolvia basicamente a manutenção do universo indígena. Em momento nenhum eu falei da população indígena, tá? Então, ela vai estar aí, exceto. Todas as demais estão corretas, menos a alternativa D.
4. Então vamos lá. Portugal e Espanha foram as primeiras nações a lançarem-se nas grandes navegações. Isto deveu-se basicamente a quê? Gente, então vamos lá. Alternativa correta, alternativa C. Tá? Diferentemente de outras nobrezas, a nobreza portuguesa e espanhola estavam fortalecidas e conseguiram financiar o projeto da expansão marítima. Então, elas mesmas, por serem potências daquela época, elas eram as únicas que tinham condições financeiras de estar bancando essas navegações, porque essas navegações, elas duravam muito tempo, tá? Chegavam a durar meses. Tá? Até se chegar ao destino que queria. Então envolvia muito dinheiro, envolvia muitas pessoas. Então quem bancava isso, tá? Era o Estado, ok? Então o Estado português, o Estado espanhol era o que tinha as condições para bancar essas navegações, ok? Questão 5. Entre as consequências da expansão marítima, não encontramos. Então, no final do texto, eu coloquei lá várias consequências, tá bom? Dessa daí. Qual a que não se destaca, gente? Então, qual é? É a C. A expansão do regime assalariado da Europa para a América. Então, a gente não fala em momento nenhum em trabalho, em regime assalariado. O que é o regime assalariado? Eu coloquei para vocês no caderno. Assalariar, você começa a pagar por esse trabalho, tá? Então, em momento nenhum, a Europa falou-se, tá? Dentre essa expansão marítima, a expansão desse trabalho assalariado, desse trabalho pago. Eles não, eles queriam o quê? Repetindo, eles queriam divulgar os seus produtos, expandir seus produtos e expandir territórios.